Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do blog ApetoX e hoje nós vamos falar de uma grande mudança que está por vir. Já faz alguns vídeos que eu venho falando para vocês que nós estamos de mudança. Sim, que esse apartamento aqui já está começando a ser desmontado. Quem prestar atenção nos outros vídeos vai ver que aqui já não tem mais as bolinhas que tinha. Aos pouquinhos a gente tá tirando as coisas, encaixotando tudo, organizando, tirando os móveis do lugar. E esse é um processo bem cansativo, bem estressante, bem difícil, só quem já passou por mudança sabe. Inclusive, nas próximas semanas eu devo lançar um vídeo aqui no canal também só falando sobre isso, sobre mudança, como a gente costuma se organizar. Eu, particularmente, tenho muita experiência com mudança, como eu contei também lá no primeiro vídeo aqui do canal. Já foram, sei lá, quase 10 mudanças nos últimos anos, então eu acho que tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês e nos próximos dias deve sair um vídeo especificamente sobre isso. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre essa mudança, né? Essa novidade, porque eu também falei em alguns vídeos atrás que essa seria muito grande, muito diferente das outras. Então eu queria vir aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa mudança bem grande que vai acontecer nas nossas vidas e explicar um pouquinho dos contextos, o que motivou essa mudança e tudo mais, enfim, os bastidores, antes de soltar os próximos conteúdos que provavelmente vão ser sobre a casa nova, sobre como nós vamos organizar essa mudança, talvez saia um vlog de porque, enfim, tô bem animada para retomar os conteúdos aqui no canal. Só peço um pouquinho de paciência de todos, porque eu fiquei um pouco ausente do canal nas últimas semanas, sem vídeos e tudo mais, porque eu fiquei muito doente durante 3 semanas, sim. É aquela coisa, a gente vai se mudar e praticamente tudo começa a dar errado e sair um pouco do nosso controle. E a gente tem que ter muita resiliência e muita paciência, porque de fato o período de mudança é sempre algo muito estressante. E isso acaba baixando a nossa imunidade, o estresse e tudo mais, a gente acaba adoecendo, tá fazendo bastante frio aqui né, no sul do Brasil, em São Paulo, então isso também não ajuda. Então eu ainda tô num processo de recuperação, minha voz não tá 100%, mas eu queria retomar minha rotina. Então a partir dessa semana já vamos voltar com os conteúdos aqui no canal, embora a agenda de postagens no blog, no Insta, nas redes sociais de forma geral, vai ficar um pouquinho mais parado nos próximos 3 meses, vocês vão entender por quê, mas é por um bom motivo, porque, como eu falei, eu estou dando muito suspense, vamos logo direto ao assunto. Essa vai ser uma mudança muito grande, que vai trazer muita coisa legal, tanto aqui para o canal, como para as nossas vidas de forma geral. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, que eu já estou enrolando bastante. E a grande novidade é que estamos saindo de São Paulo. Sim, não da cidade, não da grande São Paulo, mas do estado. E vai ser uma mudança interestadual. Não estamos saindo do Brasil, vamos ficar por aqui, mas nós estamos indo para o estado do Paraná, nosso vizinho, né? Mais especificamente para a cidade de Curitiba. Eu acho muito interessante, eu quero começar a falar desse assunto, retomando uma coisa que eu contei para vocês lá no primeiro vídeo, que uma das minhas maiores inspirações para criar o blog e o canal foi o Instagram da Débora, do Apartamento 33, que é um Insta que surgiu lá na cidade de Curitiba como uma grande referência, né, de estilo de vida, de casa, de reforma e tudo mais. Então, quase não, literalmente 10 anos depois, eu estou vivendo essa realidade de me mudar para a mesma cidade, onde essa grande inspiração, né, me encontrou e eu criei todo esse projeto do blog, muito inspirada pelos conteúdos da Débora. E eu nem conhecia Curitiba na época, nunca tinha ido até a cidade, então assim, tá sendo muito gostoso nesse marco de 10 anos de celebração do projeto, estar sempre, constantemente indo até a cidade de Curitiba, conhecendo um pouco do contexto que inspirou tanto o trabalho das meninas do Tudo Orna, que eu gosto muito, inclusive sou muito fã do trabalho delas. A forma tão carinhosa como elas sempre falavam da cidade, sempre projetavam esse amor, né? Eu ficava, nossa, muito curiosa para conhecer e ver todo esse encanto pessoalmente. Então tá sendo muito mágico estar na cidade, ter visitado várias vezes já e estar nesse processo de mudança para lá. Mas antes, vamos retroceder um pouquinho? Deixa eu explicar como que a gente chegou até aqui. Por que estamos saindo de São Paulo? Por que escolhemos Curitiba? O que motivou as nossas decisões? Né? Eu acho que esse vídeo é um pouquinho assim de não sei se desabafo a palavra certa, mas mais uma conversa, né? Para que possa marcar início dessa nova jornada, dessa nova etapa da vida que vai ser tão emocionante numa cidade completamente nova. Pela primeira vez na minha vida eu vou morar num lugar bem diferente do que eu estava, né?
Bom, vamos começar falando do que motivou essa mudança, né? Sair de São Paulo. Por que estamos deixando o estado? Bom, essa é uma decisão muito difícil e muito pessoal, né? Que a gente já vem conversando há muitos anos. A gente já vinha de um ciclo bem difícil aqui, especificamente na Grande São Paulo, né? A gente chegou a morar na capital, como eu falei em alguns vídeos, durante quase 2 anos para testar, ver como que a gente se adaptaria, se seria uma rotina melhor, se a gente estivesse mais perto do metrô, para se locomover, para a questão de trabalho, enfim, oportunidades, tudo mais. E a gente viveu esse período de 2 anos na cidade, que foi o momento em que a gente tomou essa decisão definitiva de que nós não queríamos viver mais lá. Nós fomos criados aqui na Grande São Paulo, né, como eu falei no começo do vídeo, em Guarulhos. E para quem não é aqui de São Paulo, para quem é de fora, é um contexto muito interessante, né? Nascer em Guarulhos, nascer em Osasco, Santo André, São Bernardo, é uma relação muito complexa, porque você nasce numa cidade, mas você vive a vida em São Paulo, né? Tudo é em São Paulo, o trabalho é lá, você vai às vezes no médico lá. Aqui em Guarulhos, especificamente, quando a gente era criança, não tinha nada, a gente ia até no shopping, tinha que ir para São Paulo. Então, a gente chama essas cidades ao redor como cidades dormitórios, né? Onde as pessoas, geralmente, historicamente, se constituiu assim a história do estado, né? Da cidade, da capital. E as pessoas iam trabalhar na capital e voltavam só para dormir e passar, às vezes, o fim de semana nessas cidades ao redor, que são lugares onde o custo de vida é um pouco menor, e aí você consegue morar e viver, porque na capital é muito caro e é um pouco difícil. Eu acho que esse fenômeno acontece em qualquer grande metrópole, megalópole, como São Paulo, e tem várias espalhadas pelo mundo, né? E aqui não é diferente. E crescer nessa realidade pode ser algo muito desafiador ao longo das décadas. O principal motivo, acho que todo mundo já ouviu falar, são as grandes distâncias que a gente precisa percorrer entre cidades, muito trânsito, muitas horas da nossa vida perdidas, né? Então, quando a gente viveu o período de 2 anos em São Paulo, foi o período mais difícil. Foi quando a gente pensou que seria mais tranquilo, mas foi o período mais difícil, porque a gente também acabou vivendo ciclos de trabalhar presencial, né, ou mais dias presencial, e isso fez com que a gente tivesse que enfrentar a cidade. E eram 3, 4 horas todos os dias de deslocamento, mesmo que a gente morasse perto, próximo a metrô, mas muitas vezes a gente precisava se deslocar de carro entre a Zona Norte e a Zona Sul de São Paulo, entre a Zona Norte e a Zona Oeste de São Paulo, ou às vezes até saindo da cidade, trabalhando em outra cidade, indo para Guarulhos, indo para Osasco. Então, assim, um estilo de vida que não estava mais funcionando pra gente. Fora os fins de semana, que às vezes você quer sair numa padaria, tomar um café, sempre muito cheio, muito lotado. Então, assim, bom, São Paulo é um lugar maravilhoso, incrível, cheio de oportunidades. Aqui a gente conseguiu bons trabalhos, conseguiu crescer, estudar. Sou muito grato pela cidade que me acolheu, onde eu pude viver, crescer, mas não estava mais dando certo pra gente. Então, já fazia um tempo que a gente conversava, já planejava, e a decisão mais lógica, geralmente quem tá nessa situação, é ir pro interior de São Paulo, porque a gente manteria, né, nossa proximidade com família, amigos, trabalho, enfim, tudo que a gente já conhece é familiar, mas buscando um pouco mais de qualidade de vida, porque aqui no interior nós temos muitas cidades grandes, desenvolvidas, com muitas oportunidades também, e que não é tão distante para vir para cá, para a capital, quando necessário. A gente chegou a cogitar essa possibilidade, visitamos algumas cidades, mas nada tocou muito o nosso coração. Até que a gente decidiu expandir um pouquinho e pensar, por que a gente não conhece outros estados, outras capitais, ou até mesmo, por que a gente não pensa em sair do Brasil? A gente é jovem, tem essa vontade de explorar o mundo, conhecer outros lugares, viajar, enfim. Chegamos a cogitar. Mas tem alguns fatores que nos prendem um pouco aqui, principalmente questão profissional, trabalho, que nesse momento estamos vivendo uma boa fase. Então não fazia muito sentido, nesse momento, jogar tudo para o ar e ir embora. Nós queríamos permanecer aqui ainda no Brasil. Então, dentro das capitais, das grandes capitais de estados que a gente sentia assim ter uma proximidade maior com o nosso estilo de vida, Curitiba se tornou a principal candidata. Isso é fato, desde o primeiro momento. E nós fomos então para conhecer a cidade, ver o que a gente achava, se era bem tudo aquilo, porque eu mesma não conhecia, eu nunca tinha ido até Curitiba. Eu conheço muito pouco do sul do Brasil, inclusive,
E eu só tinha ido até hoje, né, para Florianópolis, a trabalho também. Foi uma passagem tão rápida, eu nem sabia muito bem como era o estilo de vida lá, não deu para conhecer muita coisa. Então, assim, a gente fez algumas viagens para tentar explorar e ver se a gente se dava bem, né? Porque, assim, o norte e o nordeste do Brasil não entraram em pauta porque são distâncias geográficas muito grandes. E a gente precisava manter uma certa proximidade aqui com São Paulo, onde temos família, base de trabalho. Então precisava ser algum estado aqui ao redor, né, entre Sudeste, no máximo Sul, Paraná, que faz fronteira com São Paulo, e que a gente pudesse se deslocar de forma relativamente rápida, caso precisássemos vir para São Paulo, porque a gente ainda vai manter muitos laços aqui com a cidade, né, com a capital, sobretudo. Então, a gente começou a jogar para o universo, falar, bom, vamos nos planejar, né? Quem sabe daqui a alguns anos. E dentre essas indas e vindas, e pensa e tenta ver um lugar que faz sentido pra gente, a vida acontece. E a gente recebeu a notícia de que meu noivo tinha conseguido um trabalho na cidade de Curitiba, e a gente falou, é o momento, é pra ser, a gente já tinha intencionado, a gente tava pensando em vários lugares, se sai do Brasil, se fica no Brasil, e conhecendo muita coisa e tentando expandir a nossa mente, né, para se adaptar numa nova realidade, até que a vida nos trouxe essa oportunidade de conhecer a cidade de Curitiba, dele fazer uma experiência profissional lá, a gente visitar várias e várias vezes a cidade para ver se era aquilo que a gente imaginava. E aí veio a decisão de que era o lugar que a gente queria estar nos próximos anos e que a gente iria para lá com toda certeza. E eu acho que é sempre delicado falar de uma cidade, porque todas as cidades têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas Curitiba encanta pela natureza. Eu descreveria ela como um monumento ao Brasil, porque ela representa aquilo que a gente tem de melhor na nossa terra, que é a natureza. A todo lugar que você vai, a cada esquina, tem muitas árvores. É uma preservação muito bonita da nossa mata, da nossa floresta, muitos bichos, muitos parques, muitas flores. É impressionante como uma cidade tão grande consegue ter tanta natureza integrada a ela. De fato, é uma cidade organizada, bem construída, bem planejada. Tem seus pontos negativos também, tem seus defeitos, tem seus desafios, mas em geral é uma cidade muito gostosa e que mantém no meio de um turbilhão de uma cidade grande uma certa calmaria de uma cidade de interior. É algo muito difícil de explicar se você não estiver lá. Como você pode se sentir tranquilo num parque, como se você estivesse viajando, e virar uma esquina e estar numa cidade onde você trabalha e vive aquela loucura, aquele caos de capital ao mesmo tempo. É algo surpreendente. Os paranaenses são maravilhosos, nós fomos muito bem recebidos, são muito humildes em muitas coisas, eu achei incrível. Os curitibanos, eles costumam ter uma fama de serem um pouco fechados, mas eu acho que a gente em São Paulo também é um pouco, então talvez por isso que para mim não foi uma transição tão grande, mas sempre muito educados, sempre muito cordiais. Então foi uma recepção muito gostosa, foi um lugar que nos encantou de uma maneira muito grande. E as coisas foram dando certo, tudo foi fluindo, nós fomos nos apaixonando. A única dificuldade foi realmente achar uma casa, porque o mercado imobiliário de Curitiba é diferente de São Paulo, assim como qualquer cidade tem as suas particularidades, seu próprio estilo de arquitetura, estilo de casas, de prédio. A gente chegou a cogitar morar numa casa pela primeira vez, por que não? Porque é uma cidade que tem muita casa, tem ainda essas possibilidades. Mas pelo nosso momento profissional, pelas nossas circunstâncias todas, acabou não dando muito certo esse plano. A gente acabou ficando na ideia de morar num apartamento mesmo. E depois de muita busca, muito conversas, diálogos com o corretor. Depois de muita busca e muitos diálogos com muitos corretores, deu certo a gente achar um apartamento que era bem parecido com o que a gente está acostumado aqui em São Paulo. É aquela coisa, a gente sai de São Paulo, mas São Paulo não sai da gente. A gente quis buscar alguma coisa que fosse um pouco mais próximo. Eu acho que é sobre isso. Quando a gente sai da nossa terra, sai da nossa casa, a gente sempre vai tentar buscar alguma coisinha que é familiar. E no nosso caso, foi tentar achar um apartamento que fosse mais ou menos o estilo do que a gente está acostumado aqui, para que a gente pudesse manter minimamente alguma coisa familiar, segura ali, para a gente se sentir ainda um pouquinho em casa. Embora Curitiba é uma cidade onde a gente já está se sentindo em casa e já está se sentindo super integrada. Então foi isso, 6 meses de preparação, de
tentar ver se realmente ia dar certo, de muitas conversas, de muitas decisões, até que a gente chegou nesse momento em que estamos oficialmente desmontando tudo, para que nas próximas semanas a gente possa levar a nossa mudança, pegar a chave do apartamento novo e começar esse novo capítulo. Uma mudança interestadual, uma cidade completamente diferente do que estamos acostumados, uma casa totalmente nova, muita coisa acontecendo junta, mas eu tô muito feliz. Tá sendo um capítulo muito importante da nossa história, da minha vida, do blog, do Apito X. Espero continuar compartilhando com vocês um pouco dessa jornada. Nos próximos vídeos eu quero falar um pouquinho, como eu disse, sobre a mudança, como a gente tem se organizado. Vai ter alguns vídeos aí intermediários mostrando esse apartamento, como eu venho falando. Eu quero falar um pouquinho dele, foi um apartamento muito especial. A gente tá deixando ele assim, ó, com o coração apertado. Confesso que eu, particularmente, tô sofrendo um pouquinho nesse processo de mudança e de desapego, porque cada cantinho que a gente planejou foi feito com muito carinho. Então, tirar as coisas do lugar dá um apertinho no coração, mas a gente sabe que é por um motivo bom, para algo melhor, para o nosso crescimento, para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Não digo que nunca mais estaremos em São Paulo, porque estaremos aqui sempre. Aqui sempre será a nossa casa. Mas nós esperamos que o nosso início em Curitiba seja um início de uma jornada muito longa, de um capítulo muito grande na nossa vida, onde a gente possa recomeçar e construir a nossa família e os próximos passos da nossa vida nessa cidade tão encantadora, tão maravilhosa, que é um tributo ao Brasil, à natureza, a tudo de lindo que a gente tem no nosso país. Então eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão acompanhando os vídeos por aqui, que acompanham pelas redes, que torcem por nós. Enfim, esse vai ser um capítulo maravilhoso, um capítulo novo, um capítulo muito bonito da história do Apito X. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijão! Até lá, provavelmente já em Curitiba.